Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Google Apps Sheet. Aqui hoje esse vídeo, vamos dar sequência aí à parte 2 do Looping Action, né? Como inserir múltiplos registros de uma vez só, tá? Então a técnica no vídeo passado, a gente explicou a primeira parte e dando sequência no vídeo nós vamos inserir, né? Voltando aqui ao exemplo, a gente estava tratando aqui um semestre, adicionando diversos registros de disciplinas com um botão só, né? E agora a gente vai fazer o mesmo disciplinas para itens. E aí a ideia é pegar, no momento que eu insiro o semestre, ele já joga todas as disciplinas e seus respectivos itens, tá? Então vamos para o nosso aplicativo. Então aqui, voltando, né, só a contextualização do vídeo anterior, a gente estava lançando o seu... Pegar aqui, por exemplo, o primeiro semestre de 2020 e lançar. A gente tinha configurado aqui que no nosso formulário, no momento que a gente salva, ele joga o looping, né, que nós criamos aqui, os 3 actions, né, que trabalham juntos, para lançar todas as disciplinas no semestre de forma automática. Então, se eu lançar aqui, por exemplo, ele já, primeiro semestre de 2020, já lançou as 10 disciplinas aqui automaticamente. Então, a ideia aqui, né, da sequência, que a gente precisa inserir também os itens dessa disciplina, né? Lembrando que a gente tem aqui, por exemplo, para cada disciplina, né, da nossa tabela de disciplinas, disciplina 1, por exemplo, a gente tem seus itens, né? Aqui temos 10 itens da disciplina 1, na disciplina 2 a gente tem 3 itens e os demais estão sem registro, tá? E a ideia aqui é justamente no ato, que quando a gente lança um semestre, além de lançar as disciplinas, como foi feito aqui nesse looping, né, que ele lançou automaticamente os 10 registros da minha tabela de disciplinas vinculado ao primeiro semestre de 2020, que também para as disciplinas ele também adicione as respectivas disciplinas associadas, os respectivos itens associados a cada disciplina, tá? Então, vamos construir primeiro o mesmo racional, como nós fizemos aqui o triozinho de actions aqui para trabalhar junto e fazer essa automação. Vamos fazer isso para a tabela agora de disciplinas, tá? Que aqui é onde eu estou visualizando aqui no caso. Então, lembrando, o primeiro ponto aqui, a gente vai criar nossas colunas virtuais e o columns aqui de disciplinas. E a gente tem que criar uma primeira lista que vai olhar o que a gente já inseriu, né? Voltando lá ao contexto. Então, adicionar uma coluna virtual, vou botar aqui itens inseridos. Inseridos. Nossos itens inseridos vão ser quais? Bom, na nossa tabela aqui, né, da disciplina, a gente sempre vai ter uma relação aqui dos itens, né? Então, a gente vai buscar olhar todos os itens e trazer o item de fato, tá? Deixa eu pegar aqui, item. Lembrando que em itens a gente olha a disciplina, né? Por isso que tem essa relação. Aqui, minto. Não, essa daqui mesmo. Itens, a gente tem aqui uma relação quando a gente está lançando o item, ele está vinculado à tabela disciplinas, que é essa tabela aqui. É exatamente isso que está acontecendo. Então, essa relação de pai para filho, né? A gente sempre tem, quando usa o referência entre tabelas, ele sempre calcula o ref rows e traz automaticamente os dados relacionados, né, da tabela. Então, no caso, estamos vendo disciplinas, ele traz os itens relacionados a essa disciplina específica. Então, a gente está em itens relacionados à disciplina, a gente está buscando qual coluna? Os nossos itens. Então, aqui em itens inseridos, ele está olhando basicamente a lista de itens, né, que vão vinculados, todos os itens que eu adicionar. Se eu adicionasse um item aqui agora, ele é exatamente essa tabela, né, de itens da disciplina aqui. E ele está olhando tudo que eu já inseri aqui. Essa lista está justamente vendo aqui o que eu já inseri. Tá? A segunda lista é todos os itens que eu tenho vinculado à disciplina 1. Então, eu vou pegar aqui, botar lista de itens, que seriam todos os itens que eu tenho vinculado à disciplina. Então, vou pegar aqui,
usar o select para trazer a lista de itens. Então, selecione todos os itens, item ID, onde a disciplina, né, se a gente olhar está olhando essa tabela aqui de itens que a gente tem, onde a disciplina, porque eu tenho um vínculo, né, para cada item, qual que é a disciplina que ele pertence, onde a disciplina é igual a thisRow ID, é o ID dessa disciplina, minto, a disciplina não é o ID daqui não, é o ID é a disciplina em si, a disciplina. A disciplina tem que ser a mesma aqui nesse caso, tá? Então eu seleciono todos os itens onde a disciplina tem que ser a mesma do que eu tiver na minha estrutura aqui. Então, ok, eu vou dar um... Ele já referenciou aqui como lista, né, da tabela de itens, dá um done. E a nossa, só verificando aqui, para não cometer o mesmo... Opa. Aqui, cadê? Itens inseridos, esse cara aqui. Item, beleza. Esse também tem que estar item, ok. E agora, mais uma vez, a nossa matemática de listas, né? Eu quero pegar tudo que eu tenho de itens dessa disciplina e subtrair do que eu já inseri para dar o que? O pendente desse balanço, o que está faltando eu inserir. Eu vou computar aqui, adicionar, coluna virtual, pendente, e vamos usar a nossa matemática de listas. Então vai ser a lista de itens menos os itens inseridos. Então, é uma matemática entre listas, ele vai verificar tudo que eu tenho, tudo que eu já inseri, e o que sobrar é o que está pendente. Então, ok, vamos dar um done. Ele aqui vai ser list. A nossa ref de item mesmo. E vamos trazer já aqui para a gente visualizar também como exercício, né? Então, vou botar aqui as 3 listas. Os itens inseridos, a lista total de itens que eu tenho e o que está pendente de ser inserido. Vou salvar aqui. Está sincronizando. Muito bem, muito bem. Demorando a carregar aqui, a internet não está legal hoje, realmente. Lembrando, pessoal, que essa técnica aí ela é muito útil para sempre quando você tiver uma lista de dados que você sempre tem essa necessidade de imputar isso com recorrência, né? E fica muito maçante eu imputar isso manualmente. Essa técnica do Looping Actions aqui ajuda bastante na automação, tá? Então, deixa eu voltar aqui ao nosso semestre. Pegar aqui a disciplina. Estamos na disciplina 1, primeiro semestre de 2020. E aqui a gente já tem, ó, das listas, né? Itens inseridos. Deixa eu até voltar aqui as listinhas das nossas colunas virtuais que nós acabamos de criar. Itens inseridos, né? A gente busca tudo que a gente tem aqui de itens da disciplina que foram inseridos. Está zerado porque justamente não tem nada. A segunda lista, que é a lista total de itens que a gente tem vinculado a essa disciplina. Então, disciplina 1, a gente tem 10 itens, né? Lembrando, se eu vou no cadastro disciplina 1 aqui, ó, eu tenho 10 itens vinculados a ela. Se eu for aqui na 2, se a gente olhar a mesma lista, ela tem 3 itens. Disciplina 2 tem 3 itens. Então, está computando certinho o total de itens de acordo com a disciplina. E a gente tem, voltando aqui na 1, o pendente, que é o quanto falta eu inserir. Então, eu tenho 10 itens, não inseri nada, 10 pendente. É a mesma coisa com a disciplina 2, que eu tenho 3 itens, 3 pendentes, porque também não inseri nada aqui. Então, agora, já definimos aqui as nossas listas, o nosso pendente, principalmente, que é ele que dá que está vinculado à nossa automação aqui nos actions, né? E vamos criar o primeiro dos 3 actions
agora não para semestre, mas sim para disciplinas. Então a gente seleciona o action, tabela disciplinas. E o primeiro é o add item. Vamos deixar add item aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar com base nessa tabela de disciplinas, né, o valor em outra tabela que é qual? A tabela itens. Então, disciplinas para itens, eu quero adicionar, né, quais informações. Eu quero levar o ID para manter uma rastreabilidade. Então, a gente está em disciplinas aqui, eu quero manter essa rastreabilidade entre os dois. Então, já pego aqui, como eu tenho disciplinas na tabela de itens, quero que ele pegue já o ID específico aqui. E aqui que vem o nosso pendente que a gente acabou de criar. Então, em item, ele vai pegar seja qual for o item que tiver na nossa lista de pendente. Tá? É isso que a fórmula está fazendo aqui. A gente tem uma lista de pendentes, que seriam os itens que estão pendentes ser inseridos. E ele pega seja qual for, até que isso se esgote. Só que para falar até que se esgote, a gente, lembrando, tem que aqui em Behavior colocar o seu condicional. Que é o que? O count. Vou contabilizar quantos itens eu tenho pendentes. E se isso for maior do que zero, ele continua adicionando. Se não for, né, se acabou a minha lista, ele não roda mais o action. Na questão de visualização, já vamos dar um plus aqui para ficar bonitinho o padrão também. Não precisa mostrar ele. E vamos botar o nosso segundo action. Então, da mesma forma que a gente tem uma estrutura aqui, né, são sempre 3 actions que trabalham juntos nessa automação. O primeiro é para adicionar os itens. O segundo é para repetir um processo, né, dentro dessa mesma tabela. Então, a tabela de disciplinas aqui, a gente vai botar o repeat item, repeat add item, desculpa, que ele vai repetir o adicionar do item, né, na tabela de disciplinas, que ele vai executar um action na mesma tabela para esse mesmo dado que eu estou olhando, né? Se eu botasse aqui, por exemplo, this row, ele precisa especificar, mas ele tem que ser um item de lista, né? Até para explicar um pouco do anterior, que eu não fui muito a fundo nisso. Ele está como text, né? Está buscando aqui, seria pelo ID, né? Que eu estou olhando. Mas ele, como precisa de lista, é só eu colocar aqui um list of this row, que ele vai entender. E é possível criar a lista de um item só, tá? Então, ok na nossa forma. E aqui o action é o que a gente tem que definir, que é o nosso terceiro action da automação. Ele vai ser o loop. Tá? Então, deixa eu só organizar aqui. A appearance também não aparece. Vou botar um símbolozinho aqui. Repetição, para ficar visualmente bacana. E vamos para o nosso terceiro action, automação, que é o nosso loop. Aqui, vou pegar o loop de add item. Ele vai dar um looping, né? Ele vai rodar grupo da sequência de actions, né? Agrupado, né? Uma sequência de actions que a gente pode colocar vários, mas para esse exercício aqui a gente vai definir que ele vai adicionar e repetir. Tá? Então toda vez que eu clicar no looping, né, nesse action, ele vai adicionar e vai repetir o processo. E o que é o repetir processo? Eu executar o action do looping dentro da mesma linha, né, dentro para o mesmo registro. E eu tenho que selecionar ele basicamente aqui. Eu não tem actions, ainda não foi? Cadê? Tem que aparecer aqui. Ah, perdão. Aqui faltou o S. Tem que ser na mesma tabela, tá? Peguei disciplina, não é a mesma tabela. Na mesma tabela ele vai olhar e vai jogar aqui o looping. Então, repete no mesmo registro, né? Como se fosse, eu vou repetir no mesmo registro, por isso o list of this row, né? Que é da mesma ID que ele está olhando. Ele vai aplicar o looping. E o looping é o quê? Eu adiciono o dado e repito a operação. Aqui, vamos botar novamente adicionar. Dar um raiozinho aqui para... E como no nosso adicionar o item, ele está condicionado a gente não ter mais nada pendente na nossa lista. Então, count pendente tem que ser maior do que zero.
Se for 0, ele para o processo, senão ele vai ficar rodando em looping eterno, como eu já comentei no vídeo anterior. Então, ok aqui. No Edge também está validado isso. Vamos checar aqui. Em Behavior também já está aqui. Ok. Esses dois aqui também já está olhando para o looping. Certinho. Beleza. Pode botar uma mensagem de confirmação, mas eu vou deixar aqui sem. Então, se eu olhar aqui em disciplina, ele está aqui, eu vou salvar e aí a gente vai fazer o exercício aqui de fazer um teste. Deixa eu salvar aqui as configurações dos actions, da automação. E na sequência a gente vai testar a performance, né? Como vai performar o nosso trio ternura aqui, né? A gente vai lançar essa automação através desses 3 actions, né? Da mesma forma como fizemos para adicionar disciplinas ao semestre, estamos fazendo a disciplina para adicionar os seus respectivos itens. Então, estamos aqui, primeiro semestre do 2021, primeira disciplina. A gente tem até um item inserido aqui, né? Tá verificando aqui, ó, na nossa lista. Lembrando novamente, nunca é demais. A gente tem os itens inseridos, que é esse aqui, que ele está verificando justamente o que já foi inserido aqui. Tem um item. A gente tem 10 itens da disciplina 1. E quanto que está pendente? 9. Então, o balanço aqui está funcionando. Então, se aqui, nesse caso, eu adicionar aqui e utilizar a nossa automação, né, que a gente acabou de criar esse looping, ele vai adicionar 9 registros. Né? Eu tenho 10 da disciplina 1, mas eu já adicionei 1. Então, ele vai adicionar 9. Se eu clicar aqui, 9 registros. Vai sincronizando lá. Então, ele já, com um botão, adicionou 9 registros aqui para a nossa tabela de itens dessa disciplina 1 desse primeiro semestre de 2021. Tá? Se eu for agora para o semestre do ano passado, 2020, primeiro semestre, disciplina 1, tá zeradinho, não tem nada. Ele tem os 10 itens da disciplina 1 e os 10 estão pendentes. Se eu clicar aqui também, ele vai adicionar os 10, justamente os 10 que estão pendentes aqui, que são computados por esse balanço do que já foi inserido e o que eu tenho na lista. Então, já sincronizou tudo aqui. Se eu clicar agora no Action, 10 itens, ok. Se eu for para disciplina 2, ele vai lançar aqui quantos que nós temos. Temos 3 itens da disciplina 2 e os 3 estão pendentes porque eu não inseri nada ainda. Então ele vai lançar 3 aqui. Deixa ele esperar se sincronizar aqui só para a gente ver certinho isso funcionando. 4. Sincronização do AppSheet que ainda há de melhorar. Todos devem concordar comigo. Beleza, sincronizou aqui. Ok, agora vamos testar. Então ele tem que adicionar novamente, como eu falei, 3. Se eu clicar aqui, 3. Então ele já está funcionando aqui também para a disciplina. Então, eu tenho uma estrutura onde eu lanço o semestre. A gente já botou uma automação que ele lança já automaticamente as disciplinas. Mas eu gostaria que também, além das disciplinas, já irem com os itens. Né? Que aí a gente vai fazer uma automação do semestre, né, de pai para filho para neto, né? Lembrando da arquitetura, semestre, disciplinas e itens. Então eu quero fazer isso também. Ao invés de eu já adicionei a disciplina, ter que clicar uma a uma aqui, como que eu posso fazer para que elas sejam adicionadas automaticamente? Então a ideia aqui é eu executar também essa a automação das disciplinas junto com o meu looping aqui do semestre, tá? Então, existe aquele action que eu executo, né, numa lista de uma outra tabela, né? Eu posso aplicar um action de uma tabela para outra. Então, vamos fazer isso. Aqui em semestre, vamos adicionar semestre e vamos botar aqui para loop de itens. Vamos deixar. O nome não está muito bom não aqui, mas ele para acionar o looping de itens também através do semestre, tá? Então ele vai executar um action
numa série de linhas. Quais seriam essas linhas e qual tabela? Então, nesse semestre eu quero para disciplinas, que é minha tabela. E lembrando, né, eu tenho uma relação do meu semestre com todas as minhas disciplinas vinculadas, que é o Related Disciplinas aqui, né, que eu tenho vinculado quando eu faço uma referência de tabelas, ele já me traz essa coluna virtual aqui, uma lista de todas as disciplinas vinculadas ao semestre. Então, qual é a lista que eu quero aplicar os actions? Nessa lista mesmo, está aqui. Ele aceita só colocar, inserir aqui a coluna, ele quer tipo lista, né? Ele já está aceitando aqui para quem que eu quero que isso aplique. Lembrando que aqui você pode botar formatação, às vezes com base em algum argumento, alguma condicional, você pode melhorar essa fórmula, mas aqui a gente quer que seja para todas as disciplinas de fato. E qual que é o action que a gente quer que ele aplique? A gente quer que ele aplique o nosso loop. Então ele vai olhar lá nas disciplinas, ver o que a gente tem. Ah, a gente tem o loop da disciplina. Então aqui no caso, quando eu rodar deixa eu salvar aqui só para ele registrar a primeira informação, o primeiro passo. Então eu quero assim, ele vai rodar o loop, toda vez que ele rodar o loop, ele vai também já acionar o looping da minha tabela de disciplinas para adicionar os itens. Então aqui no loop, que ele está agrupado, né, a sequência de actions, além dele fazer o próprio processo no ato de eu estar registrando um novo semestre, né, quando eu salvar aqui e botar 2022, por exemplo, primeiro semestre, se eu salvar aqui, ele vai rodar o looping do semestre adicionando todas as disciplinas. Mas eu quero que, além disso, ele também rode o loop de itens, que é o quê? Ele vai acionar a automação na tabela de disciplinas também. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Deixa ele salvar e sincronizar aqui. Muito bom. Então, vamos para o nosso teste. Temos aqui o segundo semestre de 2021, 2020 e vamos botar o 2022 aqui para teste. 2022, primeiro semestre. Lembrando que quando eu salvo, ele vai rodar o loop de disciplina. Aqui nosso loop de disciplina vai fazer, além da automação, também vai rodar neto, né? Adicionando os itens também. 24 alterações, tá? Então já veio que ele está trazendo mais informações. Então, cadê 22, primeiro semestre? Disciplina 1. Se eu olhar a disciplina 1, os 10 itens já estão aqui também. Tá? Então, a princípio rodou ok. Disciplina 2, os 3 itens também estão aqui. Disciplina 3 não tem nada, porque, de fato, disciplina 3 aqui eu não coloquei nenhum registro de itens, né, associados. Né? Daqui para frente eu não botei nada, só botei realmente alimentando disciplina 1 com 10 e disciplina 2 com 3. E a gente olhando aqui no nosso 2022, no primeiro semestre, a gente viu que de fato ele levou, além das disciplinas, né, cadastradas aqui, as 10 disciplinas, para cada disciplina ele já levou também os seus respectivos itens. Então é isso, pessoal. É bem interessante esse mecanismo aqui de actions que o pessoal da comunidade compartilhou. Eu fiz vários testes aqui, enfim, uso muito hoje na arquitetura, é muito usual e vale a pena porque a gente tem sempre essa questão de input manual para algumas listas são recorrentes, né, como aqui no exemplo, né, que a gente precisa não ficar tão maçante adicionar um a um, né, manualmente. Como fazer isso de forma automática? Os looping actions estão aqui para ajudar. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se tiverem qualquer dúvida, podem colocar no comentário. Vou estar compartilhando os aplicativos, tá? Aliás, esse aplicativo aqui na descrição. Vocês podem acessar aí, copiar, enfim, usar aí como estudo, como parte das soluções dos seus próprios aplicativos, bem como os outros itens da referência aí da comunidade, né, do pessoal que desenvolveu essa técnica, outros que evoluíram essa técnica, enfim, deixar o máximo de informação aqui para que vocês possam utilizar, tá bom?
Até o próximo vídeo. Muito obrigado.